Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura e eu vou te mostrar como criar uma lição no Quizzes. A lição nessa ferramenta é uma forma de apresentação de slide que o aluno pode interagir ao vivo ou sozinho lá no momento dele. Então, você que vai definir como é que vai aplicar a lição depois, mas você cria ela da mesma maneira. Então, vamos lá, é bem fácil, bem prático. Eu vou mostrar uma que eu já criei e vou editar a partir dela, porque aí você tem um exemplo de como que pode ser feito, o que pode ser feito. Eu já criei também, tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro criando uma lição e uma atividade do zero. Então, se qualquer coisa também você pode conferir mais esse vídeo. Essa aqui é uma lição que eu já criei. Você pode observar aqui que eu coloquei algumas informações em relação a quem que utilizar, e aqui nós temos como é que a gente pode aplicar essa lição, marcando como uma tarefa lá do Classroom ou para uma lição ao vivo. Eu particularmente utilizei ela ao vivo, porque era uma ideia de uma aula híbrida. Eu estava com a aula presencial e eu tinha parte dos alunos em casa e parte em sala de aula. Então, foi uma forma de todo mundo responder a mesma coisa ao mesmo tempo e depois a gente analisar os dados. Eu vou clicar em editar essa lição aqui, porque teve algumas coisas que eu fiz ali que eu achei bem interessante. Então, vamos lá. O primeiro passo para criar uma lição eu vou duplicar a aba aqui para já mostrar outra coisa para vocês. Então, quando a gente vai criar uma lição, onde é que fica isso, né? Antes de eu mostrar essa que eu já criei. Aqui, ó, nesse botãozinho, criar, tá? No canto esquerdo. Clico em criar, eu posso escolher entre questionário e entre lição. Eu vou escolher uma lição. Aqui eu tenho que dar um título, é o primeiro passo. Para toda atividade que eu vou fazer aqui no quiz, eu tenho que dar um título. Então, aula de apresentação da turma. Eu vou desenvolver aqui, colocar qual que é a minha disciplina, o que eu vou trabalhar, seguinte, e aí ele vai abrir o layout, tá? Abriu o layout, agora vem a parte de colocar os slides. Para colocar os slides, eu venho aqui, ó. E aqui é onde eu vou editar o material. Então, eu não escrevo aqui, como é no slide normalmente. Eu escrevo aqui no ladinho e vai aparecendo aqui na frente. Vou mostrar lá na minha lição que está pronta. Aqui, ó. Então, essa é uma lição sobre viciados em WhatsApp. Sério esse assunto, né? E aí a pergunta minha era se você também é viciado em WhatsApp. Onde que a gente escreve? Aqui, ó. Tá vendo aqui onde que eu estou escrevendo? Aqui no cantinho direito. E conforme eu escrevo aqui, aparece na minha tela central. Isso é muito legal, porque eu vou escrevendo e já vai aparecendo. Então, posso colocar em itálico, posso colocar um destaque, posso mudar a cor desse texto. Ó, inclusive, eu posso mudar só uma das cores, o que fica bem legal. Vou tirar esse sublinhado. Ficou melhor, não ficou? E aqui eu vou colocar a pergunta, alô, eres tu, e eu vou colocar em outra cor ainda, para dar um destaque, tá? Beleza, mas Ana, esse desenho de quiz aqui, ó, não gostei, eu quero uma imagem minha. Você pode fazer um upload da sua imagem ou colocar aqui ainda, ó, colocar por um link. Então, vamos lá, vamos pegar uma imagem de WhatsApp, logo, vício, que a gente vai pegar a imagem aí que tem a ver com esse nosso assunto. De repente, só essa daqui mesmo, vou clicar com o botão direito, vou copiar o link, copiar o endereço do link dessa imagem. Essa é uma das formas que a gente tem para copiar e vou colocar aqui. Ó, não deu certo, deu erro. Então, não é sempre que dá certo fazer isso daqui, tá? Às vezes eu tenho que abrir a imagem. Ah, vai lá para o Facebook. Então, não vai deixar mesmo. Posso fazer download. É sempre importante a gente cuidar em relação às imagens, o que são imagens liberadas e não são liberadas, tá? A logo do WhatsApp é uma propaganda de uma empresa, então não é um grande problema nesse caso aqui, porque a gente não está vendendo nada, a gente está trabalhando exatamente sobre isso. E aqui eu escolho como que ela vai ficar ali, ó. Eu posso ir ajustando, então clique em ajustar. Beleza. Agora, no meu próximo slide, eu tinha uma enquete. Enquete não tem um certo ou errado. Como é que eu adicionei a enquete? Eu vim aqui, ó, agregar dispositiva e escolhi a enquete. Eu também poderia escolher um layout para essa enquete. Então, eu poderia pegar essa daqui, por exemplo, que tem uma imagem. E aqui, quando eu fosse agregar, eu poderia colocar uma enquete junto, tá? Então, olha só. Ah, com layout. E aí, eu tenho a opção aqui. E aqui está só o texto. Então, conforme eu vou mexendo lá, vai aparecendo aqui o que eu tenho de disponível, ó. Eu vou lá para minha inicial, deixa eu jogar essa daqui fora,
que essa a gente não vai utilizar nesse momento. Clico nela e jogo na lixeira. Tá? Então, quando eu clico em agregar dispositivo e escolho aqui, ele já abre aqui do lado para eu fazer aquela criação. Então, aqui foi a minha pergunta e a resposta, as opções que eu dei. Aqui eu trouxe um texto, um trecho de um texto, e aqui eu trouxe um caso número 1. Mas, Ana, o que são esses casos? Era do texto que eu estava trabalhando com os meus alunos. E aqui a resposta dos alunos, ao invés de ser por texto escrito, eu coloquei uma imagem. Como é que eu coloquei uma imagem? Então, vamos lá, vou colocar mais uma resposta aqui. Vim aqui, añadir imagem, e de novo, a gente escolhe uma imagem que eu já tenho lá registrada, salva na minha plataforma, tá? E o aluno pode escolher essa ou essa. Essa imagem não faz sentido para o que está escrito na pergunta, eu excluo. Ou se faz sentido, eu deixo, tá? Coloquei 3 perguntas de enquetes, 4 perguntas de enquetes, e aqui eu tenho um vídeo. Mas, Ana, não tem como passar vídeo se você não for um super. Verdade. Quando chegou nesse ponto aqui, o que eu fiz? Eu fui lá no YouTube e abri o vídeo que eu já tinha deixado separado numa aba do lado. Tá? Então, essa é uma saída para quando você não é o super. Você já deixa o seu vídeo numa outra guia e aí você só apresenta para o seu aluno o vídeo que naquele momento. Passei o vídeo, eu deixei com o play igual aqui para eu saber que era um vídeo que eu ia passar nesse momento. Voltei para o texto. Aqui eu consigo editar também esse texto, ó, da mesma forma que eu editei antes lá em cima, tá? O que é genial porque a gente pode destacar algumas palavras e aqui já vai aparecendo como é que ele vai ficando o texto conforme eu edito aqui. Para quem dá aula de matemática, física, que precisa de elementos aí, ó, nós temos as funções matemáticas também. Os professores de matemática que trabalham comigo sempre reclamam que isso nunca tem. Nessa ferramenta tem e está no gratuito. Essa é a parte boa delas. Aqui eu continuei com os tipos de textos. Vão perceber que aqui ó, o título ficou grandão e o texto menorzinho, tá? Porque era o layout. Outro tipo de pergunta. Tá? Aqui eu tenho uma pergunta, olha só, uma pergunta aberta. Como é que fica a resposta disso, Ana? Quando os meus alunos respondem, para mim vem a pergunta aberta deles. Também não vai ter um certo ou errado aqui, que a ferramenta não vai corrigir isso, né? Eu que vou ter que corrigir isso depois, não vai aparecer uma correção da ferramenta, porque aqui de fato eu queria saber a opinião dos alunos. Essa pergunta aqui eu pedi para eles falarem na hora, porque a minha prática, ela era mais interessante com eles falando do que eles escrevendo, tá? Mas eu posso colocar a pergunta de opção de múltipla de escolha, e aí vai ser igual quando a gente cria as perguntas de múltipla escolha. Então, por exemplo, eu vou pegar, deixa eu cancelar isso daqui, copiar essa pergunta e eu colocar ela na minha múltipla escolha. Que aí eu tenho uma alternativa, 2, 3, 4. Eu posso colocar com texto ou com imagem, eu que escolho. Então, para quem trabalha com criança, é bem legal essa opção de poder colocar imagem. Ana, mas não era a múltipla escolha que eu queria. Era escolher várias opções ao mesmo tempo. Então, clico aqui, ó. Tá? E ele transforma automaticamente, não tem que começar do zero. E isso é muito prático para a gente que tem que fazer um monte de material ao mesmo tempo. Beleza, terminei o meu material. Ah, mas eu queria tanto importar alguma coisa. Olha aqui, ó, importar slides. Deixa eu marcar correto aqui, deixar eu avançar. Agora sim. Agora eu venho aqui. E aí eu posso, e esse aqui é o pulo do gato, eu posso importar slides lá do meu Google Slides, lá do meu PowerPoint. Então vamos lá do Google Slides, ele está me ensinando como é que eu faço a importar. Olha só, faz download, salva. Então, o que é legal também nessa ferramenta? Porque quando a gente clica em algum lugar, ele mostra exatamente qual que é o passo a passo que a gente tem que fazer. Do PowerPoint, mesma coisa, faz download como PDF e depois importa. Vamos pegar um PDF aqui da minha máquina. Deixa eu ver, acho que eu tenho um material aqui. E ele vai converter aquele meu PDF em vários slides. E aí eu seleciono, não, eu quero só aquele dali. Então, vamos selecionar todos, não selecionar nenhum. Quero selecionar só esse, importar, e ele já vai subir para cá, o que facilita demais o nosso dia a dia também. Dá inclusive para você criar
um slide todo lindo lá no Canva, lembra que eu ensinei aqui no canal? E aí depois vir trabalhar com ele aqui no nosso material. E aí aqui, ó, eu vou ajustando. Olha só que genial, fica lindo. Não dá nem para saber que não foi feito aqui, quer dizer, dá para saber porque o layout está diferente, né? Mas é uma questão de organização desse material para ele ficar arrumadinho. Uma coisa que tem que cuidar é que quando a gente coloca essa imagem aqui, esse PDF, esse material que eu importei, tá? Você não vai conseguir redimensionar, só vai conseguir ajustar. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente importa um material de outro lugar, tá? Já vou excluir, porque isso aqui são as coisas que eu não vou utilizar no meu material. Terminei, editei tudo, isso aqui era o dono do texto que eu utilizei aqui durante a minha aula, tá? O que eu vou fazer? Pá, eu queria tanto mexer no tema disso, eu posso mexer o tema em geral, para eu mexer num tema como um todo, eu tenho que ser pago. Mas, lá no início, quando eu escolho o layout inicial, lembra que eu tinha como escolher as cores dele, então tinha como escolher alguma coisinha ainda, tá? Quando a gente criou aqui, ó, eu tinha como escolher isso daqui, essa cara inicial da ferramenta. Mas o tema em si, que são as cores dos slides, depois não tem como eu escolher, tá? Então, isso ainda é algo que fica aí a desejar na ferramenta, mas que ele tem essa opção de escolha quando é o modo pago. Então, tem uma solução, né? Eu acho que eu fico por aqui. Ensinei tudo como que você vai fazer a sua lição do zero. Terminou a lição, clica no botãozinho publicar, como sempre, e ela vai ficar salva nas suas ferramentas, nos seus materiais de trabalho. E aí você vai escolher se você vai trabalhar com ela ao vivo, e eu já ensinei você a fazer isso aqui no canal, ou se você vai simplesmente colocar no seu material lá para que os alunos acessem na ferramenta de trabalho deles. A gente também pode salvar essa ferramenta, essa daqui, essa ferramenta não, mas esse trabalho que a gente acabou de fazer, a gente pode guardar dentro de uma pastinha para que quando a gente queira encontrá-la de novo, esteja no lugar certinho de trabalho. Certo, gente? Eu fico por aqui, espero que tenha sido útil, espero que vocês utilizem demais essa opção aqui. No meu ponto de vista, é uma das opções mais legais de trabalho que tem no momento, porque depois que a gente faz esse trabalho aqui, a atividade vai aparecer aqui nos informes, então quando alguém participa de uma atividade como essa, tem um informe, eu apresentei isso lá naquele nosso vídeo falando sobre informes, então é uma forma legal de você apresentar um conteúdo, já pegar um feedback do aluno e coletar dados. E serve para N coisas, não só para uma prática de sala de aula, mas até para uma formação pedagógica ou para um trabalho na sua empresa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!